Olá, você está no canal da Professora Alda e hoje nós vamos aprender concordância com percentuais. Aproveita e já se inscreve no canal e ativa o sininho para ser notificado sobre novos vídeos. Por regra, nós temos que o verbo deve concordar com o número expresso na porcentagem. Por exemplo, 30% das pessoas preferem o azul. O número que temos é 30. Então, o verbo deve vir no plural. 1% da população está indecisa. O número é 1. Então, o verbo deve vir no singular. 1% está. 1,5% dos eleitores votou nulo. Aqui eu quero que você preste atenção que se o número estiver abaixo de 2%, no caso, nós temos aqui 1,5%, o verbo irá concordar no singular. Então, 1,5% é abaixo de 2%. Verbo vem no singular. Se o número for 2% ou mais, aí então concordará no plural. Abaixo de 2% concorda no singular, acima disso concorda no plural. Essa é a regra, o verbo concorda com o número expresso na porcentagem. Mas a nossa língua traz algumas exceções, e concessões e vamos a elas. Se a porcentagem vem seguida das preposições do, da e seus plurais, dos e das, o verbo poderá concordar com o número ou com o substantivo que vem depois da preposição. Depois de qual preposição? Depois da preposição do, da, dos, das. Então, aí teremos dois casos que serão aceitos. Exemplo, 1% dos eleitores anulou o voto. Temos aqui o número 1, 1% dos eleitores anulou o voto. O verbo aqui está concordando ali com 1%. A mesma frase, com outra concordância, que também é correto. 1% dos eleitores anularam o voto. Temos aqui o verbo no plural, concordando com o substantivo eleitores, que também aparece aí no plural. Eleitores anularam. 1% anulou. Então, para gravar aí, se a porcentagem vem seguida de do, da, dos, das, o verbo vai concordar aí com o número ou com o substantivo. As duas maneiras estarão corretas. E atenção, se a porcentagem vem seguida da preposição de, o verbo concorda apenas com o número. Exemplificando para ficar mais claro, 1% de meus alunos sabe que português é essencial. Temos aqui a preposição de. A porcentagem vem aqui, 1% de meus alunos sabe que português é essencial. O verbo sabe está concordando com o número. Qual é o número aqui? 1 de 1%. Então, porcentagem seguida de preposição de, verbo irá concordar apenas com o número. E vamos praticar. Recomendo que você dê uma pausa no vídeo, copie o exercício no seu caderno de estudos e resolva. E vamos corrigir. Pesquisa realizada pelo Instituto Patrícia Galvão e o Data Popular revela que 54% das pessoas entrevistadas disseram conhecer uma mulher que já foi agredida por um parceiro, enquanto 56% afirmaram que conhecem um homem que já agrediu uma companheira. Nas expressões de porcentagem, a concordância do verbo tanto se realiza com o número 54, quanto com o termo partitivo, que é das pessoas entrevistadas.
Assinale a alternativa em que a forma verbal só pode aparecer no plural. Então, nesse caso aí, nós temos a frase: 54% das pessoas entrevistadas disseram conhecer uma mulher que já foi agredida por um parceiro. O que temos? O verbo tanto pode concordar aqui com 54%, quanto com pessoas entrevistadas, que é o substantivo aqui no caso. Você deverá assinalar a alternativa em que a forma verbal só pode aparecer no plural. Não vai ter essa possibilidade de concordar tanto com o número quanto com o substantivo. Vejamos a letra A. 32% do povo brasileiro não creem nos políticos. Temos aqui o verbo creem, que está concordando com o número 32%. Eu posso mudar essa frase e colocar 32% do povo brasileiro, que temos povo, crê nos políticos. É uma outra formação de frase possível. Letra B. 1,5% dos cariocas pertencem à classe dos milionários. O verbo pertencem está concordando aqui com cariocas, que é o substantivo, mas também poderia estar concordando com o 0,6%. O verbo pertencer, no caso, viria no singular, pertence, porque esse 1,6% é abaixo de 2%. Sempre que for abaixo de 2%, eu posso trazer o verbo aí concordando no singular. Letra C. 3% do nosso grupo apoiaram o projeto. O verbo apoiaram está concordando aqui com 3%. Lembrando que sempre que o número for acima de 2%, o verbo pode concordar no plural. Mas também seria possível concordar no singular. 3% do grupo ao grupo. Poderia vir aqui o verbo no singular, apoiou. 3% do nosso grupo apoiou o projeto, também ficaria aceitável. Letra D. 2,5% de nós condenaram a aprovação da lei. Olha aqui, nós temos aqui a preposição de. E o que foi dito sobre a preposição de? Sempre que ela aparecer, o verbo irá concordar com o número. O número é 2,5%. Acima de 2% deve concordar no plural. Então, essa aqui é a nossa alternativa correta, porque só existe uma possibilidade de concordância. O verbo vai concordar aqui com o número sempre que houver a preposição de. A alternativa correta é a letra D. Vamos só analisar a letra E. 56% da biblioteca foram queimados. O verbo foram está concordando aqui com 56%, mas também seria possível concordar com biblioteca, que é o substantivo. 56% da biblioteca foi queimada, também seria aceitável. Espero que tenha sido claro aí, que possam ter compreendido. Se o vídeo te ajudou, comenta, compartilha, recomenda aí aos seus amigos, ok? Se inscreve no canal para receber a notificação dos próximos vídeos. E até a próxima!